Eu vou convidar aqui agora Gilson Val, fundador da Jeffrey Special Brand, a cerveja artesanal. Acho que todo mundo conhece a cerveja do Patim. Tudo bem? Obrigado. Quem não conhece a Jeffrey, quem não tem, enfim, uma afetividade com a cerveja, ela é muito querida aqui na cidade. Parabéns pelo trabalho. Por favor. E com a gente agora o Pedro Rego, da Effect Sport, responsável por vários eventos ligados à atividade esportiva, como natação, running. Acho que ele tem muito conteúdo aí para oferecer para vocês. E como moderador, Vitor Melo, da Mostarda Produções. Tem baixa experiência aí com marketing, promoção e eventos. Desenvolve eventos corporativos, eventos de bilheteria. Enfim, é uma mente criativa aí no ramo de eventos. Ele vai mediar esse painel. A gente teria com a gente também o presidente da Associação de Food Trucks, mas, infelizmente, ele não pôde comparecer, então a gente vai seguir aqui com esse painel. E eu tenho certeza que, mesmo com essa baixa, vai ser muito rico esse conteúdo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Agradecer a todo mundo que ficou, o horário estourou um pouquinho. A gente vai tentar fazer um bate-papo bem rico para valer a pena aí para todo mundo que está acompanhando. Eu queria até propor da gente fazer uma coisa interativa. A gente, agora no início, o Pedro e o Gilson vão mostrar um breve vídeo para apresentar um pouco do que eles fazem. E depois a gente vai bater um bate-papo e eu proponho que quem quiser trocar uma ideia, tiver alguma dúvida, quiser participar, fica à vontade para, dependendo, interagir com a gente durante. Só me apresentando, eu sou Vitor Melo, sou sócio da Mostarda. A gente tem 2 braços de entretenimento. A gente faz hoje a gente está lançando um evento, uma festa chamada Prime, que vai rolar no Morro da Urca, dia 2 de setembro. Abrimos venda hoje. A nossa pré-venda ia até amanhã, graças a Deus, esgotou em 2 horas. Também tem um braço de eventos corporativos, atendendo algumas marcas como L'Oréal, Gafisa, JLT, enfim, e uma série de outras que eu não vou entrar aqui, que não é muito tema. Está aqui comigo o Pedro, ele vai falar um pouquinho, ele é diretor da Effect Sport, que faz o circuito Rei e Rainha do Mar, que é um evento super legal. E o Gilson, que é da Jeffrey, uma cervejaria, e acho que todo mundo conhece. Quem não conhece deve se perguntar, uma cervejaria, evento de rua. É uma cervejaria extremamente criativa que promove uma série de eventos super legais para a cidade. Ele vai falar um pouquinho. Vou deixar, então, apresentar um vídeo e aí depois a gente vai trocar, vai conversar um pouquinho mais. Vocês querem falar um pouco? espetacular, esse transporte, qualidade de vida, né? O que me chamou a atenção também foi o fato que os patrocinadores devem sentir as crianças, né? Então,
desde cedo as crianças têm claro, praticar esporte, se alimentar legal. Foi meu primeiro Rei Rainha, então estou bastante contente de ter chegado primeiro, vim treinando há bastante tempo e vim preparado, vim determinado. I think it's fun to do a totally different race. They've invited a lot of other good swimmers, so it's going to be a tough race as well. It's definitely going to be a challenge. E amanhã é que a prova é mais forte, mas eu fiz questão de fazer uma volta com o pessoal dos 10 km, porque todo mundo que está na prova está me homenageando, eu me sinto homenageada por cada participante da prova dos 10 km. A gente veio mesmo para participar e ajudar, porque é uma prova que divulga muito a nossa modalidade. Então, é o maior festival de águas abertas que a gente tem no Brasil, é importante a gente estar aqui. Esse evento está crescendo muito. Ele começou pequenininho. Hoje ele movimenta a cidade toda, o Brasil inteiro fica ligado. É sem dúvida o melhor circuito de natação que existe no mar. O Rei Rainha do Mar, ele é o evento mais abrangente e mais famoso de águas abertas do país. Sem dúvidas que a Swim Channel é uma das datas mais esperadas do ano. Até a criança, daquele que é campeão olímpico, daquele que faz esporte com prazer. Deixa eu comentar o meu então. Gente, boa noite, boa tarde, boa noite. O vídeo já é longo, vou falar rapidinho. Esse foi um vídeo que a gente preparou para ter uma concorrência que a gente está participando agora, que é uma concorrência só de águas abertas, só de natação. Mas o Rei Rainha do Mar, ele começou com a natação, mas muito naturalmente ele se transformou num festival de esportes de praia. Hoje é o maior do Brasil, ele tem stand-up, tem corrida na areia, a gente pensa em botar outras provas, tem várias provas de natação, tem biatlon que você nada e corre. É um evento muito do Rio. Começou, na verdade, com o Luiz Lima, que é um nadador do Rio, quando ele foi nadar do Leme até o Pontal, que foi um evento que a gente organizou em 2008. E aí, naturalmente, quando ele chegou lá, a galera falou, Rei do Mar, Rei do Mar. A gente, vamos criar um evento que a gente possa também incluir amadores. E aí foi trazendo novas provas e, assim, muito, de novo, muito carioca, muito respeitando a essência do Rio, do que o Rio tem de mais natural para oferecer, que eu acho que tem tudo a ver com o tema que a gente está falando aqui, que é essa coisa outdoor, né? Não só o outdoor de rua, mas o outdoor das belezas naturais que o Rio tem. Então, acho que não existe cenário natural mais óbvio, né, para eventos no Rio do que a praia, na verdade, a praia, a montanha e o que a gente tem aí, né? Então é isso, a gente faz várias corridas de rua também. Tem alguns eventos, tem alguns eventos na Globo, fez um evento de futebol esse ano para a Globo, que foi o Craques do Futebol. Tem um evento agora na Globo em outubro que chama Raia Rápida, de natação também. Deve ter um de ginástica também para a Globo, vai ter um de basquete 3 contra 3, fevereiro do ano que vem também para a Globo, então também de rua. Também vai tentar manter no Rio, né? Talvez tenha que levar para São Paulo, por questão de patrocínio, mas vai tentar manter no Rio. A gente toca toda a parte de corrida, de running da Nike também, tem uns treinos chamados NRC e NTC, então é corrida, treinamento funcional, a gente faz isso para a Nike desde que começou. A gente foi agência de alguns comitês olímpicos, comitê americano, comitê dinamarquês, comitê canadense. Vai fazer uma corrida para reserva, fez ano passado, uma corrida, esse ano vai ser em outubro, a segunda edição.
já fez de tudo, já fez pentátlon moderno, a pista de skate da Lagoa, a gente que reformou para a Nike. Realmente a gente já deve ter feito eventos de mais de 10, 15 modalidades diferentes. Nosso negócio é esporte, e agora a gente, só para não estender muito, a gente está entrando muito na parte digital, sempre ligado ao esporte. Então, a gente é a agência da NFL no Brasil, de marketing digital, desde o ano passado. A gente fechou ontem, a gente assinou com o Patriots, para ser o Patriots, que é um time de futebol americano da NFL, para ser a agência do Patriots no Brasil também. Se tornou a agência da Gatorade, de marketing digital, ligada a esporte também essa semana. E está indo muito além da parte de produção de eventos, consultoria nessa área de esporte, a gente está indo muito para essa parte digital, que a gente sempre fez um pouco para os eventos proprietários e agora está fazendo também para propriedades de fora. É isso. Oi, boa noite. Eu sei que está um pouquinho tarde já, mas eu queria falar aqui, na verdade, de uma paixão. É muito estranho, por que tem um dono de uma cervejaria sentado aqui, né? Na verdade, a gente é uma marca de cultura que se expressa através dos sabores, né? A maneira que a gente encara fazer cerveja, eu sempre brinco, imagina Garota de Ipanema sendo composta sem uma mesa de bar, sem amigos, sem um cenário incrível. Então, acho que tudo que tem uma história, que tem um contexto, é mais gostoso, né? Tem um sabor diferente. E muito baseado nisso é a maneira que a gente encara... Primeiro, somos todos cariocas lá na Jeffrey, eu sou um dos sócios fundadores, somos 4. E desde o primeiro momento onde a gente descobriu que a nossa missão era fazer cerveja, que não tem tanto tempo assim, são 6 anos de empresa, a gente descobriu que a gente queria criar uma espécie de um Rio de Janeiro dos nossos sonhos. Isso pode ser meio utópico, meio romântico, mas eu acredito que, ao longo desses últimos 3 anos, a gente conseguiu fazer isso muito bem. Muito bem por quê? Porque foi suprindo uma necessidade muito nossa de criar eventos que a gente via lá fora, ou vivia lá fora, e a gente, assim, eu encontrei vários amigos falando, porque eu fui num festival de rua no Brooklyn e foi lindo, foi incrível, eu fui numa degustação em Napa Valley. Cara, e você pode fazer isso tudo aqui pertinho, né? Você não precisa ir lá. A gente tem muita coisa boa aqui para se explorar e para viver junto. Então, eu vou passar 3, na verdade, assim, eu nem me preparei muito para estar aqui em termos de material, mas eu vou passar 3 clipezinhos, né? Um vai ser um clipe que conta um pouquinho do que foi a nossa festa do ano passado, de 2 anos, da Jeffrey Store, que fica na Tubira, que é uma rua no Leblon, que, quando a Jeffrey chegou lá, só tinha oficinas mecânicas, era uma rua de garagem, e o nosso sonho lá era transformar numa rua de cultura, né? E isso é muito comum, por exemplo, você pensar em bairros fora do Brasil, por exemplo, se for a Miami, você tem Wynwood, que é um bairro que foi todo transformado pela arte. Se você for para Londres, você tem Candletown, que é uma rua de moda, uma rua de cultura. Então, a gente queria fazer isso na Rua Tubira, e quando a gente chegou, parecia que a gente era meio rouco. Vocês vão ver agora um trechinho da nossa festa de 2 anos, que levou 20 mil pessoas para a rua. Na sequência, a gente vai ver um outro trecho, que aí sim é a minha última festa, que aconteceu em maio desse ano. A gente levou 30 mil pessoas, a gente levou atrações culturais como... A gente abriu o dia com uma banda de fanfarra, que é a Fanfarra Black Club. Depois entrou Ana Canhas, que é uma cantora incrível de São Paulo. Depois uma banda chamada Outro Eu de Folk, Maria Gadu. Depois a gente entrou com festa, né, o Zé do Rock e Mani Dançante. Ou seja, quando você olha para uma rua e ela vira o teu sonho, quando ela pode virar o lugar onde o carioca mais se sente bem. Eu sempre brinco que o palco do carioca, né, é a rua, é o nosso lugar. Então, quando a gente pensa em fazer um evento de rua, sempre na nossa cabeça, principalmente como Jeffrey, como é que eu vou deixar a rua depois do evento? Então, assim, a gente sempre brinca que tem a pré-produção, né, que é aquela loucura onde você está sonhando com aquilo tudo, aí você produz a festa, ela é linda, sai tudo no lugar, mas como é que você entrega a rua de novo depois para o povo? Então, a gente tem essa preocupação de, em nossos eventos, por exemplo, até hoje, ao longo de 3 anos, eu nunca tive nenhuma briga, eu nunca tive ninguém ferido, eu nunca tive nenhum problema dessa ordem. E se você pensar que eu estou trabalhando com álcool, né, com bebidas, eu atraio muita família, muita criança, muitos senhores de idade, um público muito heterogêneo. E eu acho que é muito a energia de quem está produzindo aquilo. Eu acredito muito nisso. Se você está imbuído de levar para o teu evento
algo que você realmente tem paixão, que você acredita, que não é só simplesmente uma tendência, um momento, e sim, aquele evento fala contigo, vale a pena você botar a mão e fazer. E eu acho que isso que é o que tem feito a gente ter sucesso nos nossos eventos. E no final a gente vai ver um filmezinho muito rápido da Jeffrey pousando em Amsterdã, visitando as ruas, né, holandesas, a terra da Heineken, e um produto carioca, originário daqui do Rio, podendo cair nas graças do público holandês. Nós, nesse ano de Olimpíadas, falando aqui com meu amigo, a gente tem vários pontos de encontro interessantes, e nós fomos a cerveja oficial da França nas Olimpíadas. Isso foi uma conquista muito grande para a gente, porque se você imaginar que você tinha uma delegação Skol por todas as casas, não falando mal de ninguém, e ótimo para eles, e aí você tinha Holanda com Heineken e França com Jeffrey, e era meio que isso, né? Pensando em cerveja artesanal, eu não conheço outra que foi a cerveja de um país. Então foi um momento de muito orgulho para a gente, porque imagina viver uma Olimpíada, eu acho que talvez eu esteja muito velhinho ou não esteja mais aqui quando acontecer novamente. Então é isso, vamos tocar os vídeos. Eu queria muito dizer que é uma honra estar aqui com vocês, independente, podia ser uma pessoa aqui, para mim o valor está no que a gente está pensando junto aqui. Então eu estou totalmente à disposição, nossa loja fica no Leblon, na Rua Tubira 8, vai ser um maior prazer receber vocês lá, e para mim, vocês são amigos que estão entrando na minha casa. E eu quero que vocês possam visitar. Obrigado.
Jeffrey Beer. O deserto que tomou as terras daqui e não pretende mais sair. Me procure no This is a good summer cais. Very nice. Certeza, lá eu posso ser quem sou. Um selvagem capaz. Se eu pudesse retornar. Então é uma honra muito grande você poder, além de cuidar da tua cidade, de trazer cultura para a tua cidade, você também levar sabor para outros lugares, né? Essa é meio que a nossa missão, levar um pouco do Rio de Janeiro para que a gente possa pousar em outras cidades, em outros gostos, em outras culturas. Então, assim, para definir bem o que a gente é, nós somos uma marca de cultura. Quando você pensa na gente, pensa nas cervejas, mas pensa que cultura é a nossa maior meta, é o que está dentro da gente. Obrigado. Bom, vamos começar a bater um papo aqui. Já foi falado em outros painéis, em outros momentos, que o Rio nunca teve tantos eventos em áreas públicas como está tendo atualmente. Teve também uma onda, a gente estava conversando lá fora, de ocupações, de as pessoas incentivarem ocupações em áreas públicas. Eu queria ouvir de vocês, como produtores de eventos de rua, primeiro que vocês falassem um pouquinho o que vocês estão achando dos eventos de rua hoje, assim, tanto do ponto de vista, vocês acham mesmo que está tendo mais? Vocês acham que é algo nichado, alguns bairros específicos, que a qualidade está aumentando, está igual? Como é que vocês estão vendo isso, essa cena de eventos de rua? Tá valendo? Cara, eu estou com um filho de 2 semanas, então minha mulher ficou grávida durante 9 meses e agora tem mais 2 semanas, então eu não participei muito, valeu, mas eu não participei muito dos eventos de rua esse ano, né? Então, assim, mas claro, a gente observa, a gente lê, a gente fica sabendo. Pessoalmente, assim, na agência, a gente está tendo um ano difícil. É um ano. Normalmente o Rei e Rainha do Mar são 3 etapas. Esse ano a gente talvez faça 2 por falta de patrocínio. A Nike, que sempre foi um cliente muito forte nosso, após agora jogos, está voltando o foco muito para São Paulo. Ela viveu muitos anos aqui, os últimos com Copa, com Jogos Olímpicos, assim, o foco era total Rio. E em função um pouco desse momento que vai passar, mas que o Rio está vivendo, e também da força de São Paulo, então a gente deixou de fazer muita coisa para a Nike que a gente sempre fez, né, ao longo desses anos. A gente fez uma meia maratona ano passado, que foi o evento teste olímpico para a Nike, fez bastante coisa. Então, assim, para a gente está sendo um ano duro. Tem algumas incertezas, né, que foram levantadas nesse painel anterior sobre legalização, mas, sinceramente, a gente não foi tão impactado por isso ainda. A questão das taxas é uma questão para a gente, porque falou-se, né, que as taxas existem, têm que ser cobradas. A gente teve isenção de algumas no passado, outras não. Eu acho que, dependendo do evento, as taxas sim deveriam ser isentadas, porque elas trazem muito mais para a cidade do que sei lá, X mil reais que você vai pagar ali. Perdão interromper, fazendo parte aí do painel, desculpem. Não, fica à vontade. Ou mesmo pior do que não ter o evento, né? Porque às vezes pode ser inviável. Não, assim, a gente fez um evento para a NBA, um evento na praia para a NBA há 3 anos atrás, no basquete 3 contra 3, que veio jogador de fora. Que existe uma taxa federal, na verdade, que ano passado, não sei se alguém faz evento de praia, que ano passado ficou o Ministério, o órgão federal passou a responsabilidade dessa taxa para o município. E no final do ano até perguntou se o município gostaria de continuar com a responsabilidade de cobrar ou não cobrar essa taxa, e o município não se manifestou, estava nessa transição de governo, mas a gente pagou, para você falar de inviabilizar, a gente foi cobrado e teve que pagar R$450 mil de taxa, né, porque a gente fez um evento que foi um mês de montagem. Era um sócio, né, praticamente, no evento, né? O quê? Era um sócio que você tinha no evento. Não, sócio parrudo, né? Não, a gente usou lei federal para fazer o evento e, na verdade, devolveu. E, assim, é um evento que contava com a NBA e a NBA acabou tendo que arcar junto com um pouquinho... Mas, assim, isso completamente viabiliza o evento.
Então, assim, seria legal ter essa conversa, vocês propuseram aí, de ter uma conversa maior com o pessoal de taxa. Um café com o pessoal, com as autoridades que vieram aqui. Infelizmente, acabou atrasando o de vocês, eu lamento demais. Peço desculpas novamente, mas é um assunto que é vital para qualquer Ele é muito tipo relevante. de evento. Não, e às vezes eu sei isso. Assim, a gente tem um evento, o Rei Rainha do Mar, ele traz em torno de 4.000 participantes por etapa. A gente tem em cada etapa 20 estados representados, assim, 20 participantes de fora. São em torno de 1.000 pessoas que vêm nadar, correr, fazer stand-up por etapa, né? Em média, vem com 2 pessoas. Então, você tem 3.000 pessoas que estão vindo, normalmente chegam numa sexta-feira, vão embora numa segunda-feira, vão embora no domingo. Né? Quanto que essas pessoas deixam na cidade? Assim, Ocupação, turismo, passagem, hotel, então, assim, bar, restaurante. Total. Não, e querem voltar, vão no Museu do Amanhã, vão no mar, então, assim, sim, eu acho que, assim, talvez ser um pouco menos rígido com essas questões das taxas, para a gente é uma coisa que faria muita diferença. Mas estou falando, de novo, muito do nosso universo, porque é um universo de verdade que nos últimos meses eu estou vivendo mais, até porque nesse ano duro a gente está tendo que se desdobrar para fazer a coisa acontecer. Mas algumas incertezas, né? A questão da segurança para a gente é uma questão que impacta muito, acho que é para todo mundo, né? O número de turistas está caindo, a ocupação dos hotéis está baixa. Assim. As marcas também não querem investir numa cidade violenta, impacta geral, no ânimo, no astral. É muito ruim a falta de segurança. Não, e sem querer ser negativo demais, mas porque eu não sou. Eu acho que, apesar disso tudo, a gente vai sair dessa. Assim, esse ano vai ser um ano ok, vai ser um ano legal, a gente vai fazer coisas bacanas e torcer para passar logo. Mas tem a lei de incentivo ao esporte estadual também, que quem trabalha com, acho que a lei da cultura está saindo, a lei do esporte está bem travada. Assim, foram poucos eventos que foram fruídos, né? Porque a Fazenda... CMS, né? Porque o Estado está quebrado. Da Fazenda está segurando um pouco. Então, tá num cenário duro para a gente. Mas, assim, concordo, que eu acho que eu falei até um pouquinho quando a gente falou do vídeo, que acho que a vocação natural do Rio é o turismo, não é ter a fábrica da Peugeot, que bom que tenha, também gera emprego, mas a nossa vocação natural é o turismo, né? O Rio. E aí, você vai falando, tem tanta coisa, mas a gente precisa melhorar muito o nosso serviço, né? Quem vai para São Paulo com mais frequência, assim, é chocante, 50 minutos de voo, você parece que você está em outro país em termos de serviço, mas a gente tem uma coisa bacana, de uma naturalidade nossa carioca, que se for bem treinada, assim, eu acho que pode gerar no final um resultado melhor, assim, de serviço, menos formal do que o em São Paulo, por exemplo. Então, assim, eu acho que tem sem dúvida nenhuma, eu acho que deve ser foco do município, do Estado, ações, né, que incrementem, que gerem mais turismo, mas que, assim, não é só, né, ter o evento, não é só... Certamente passa por um alinhamento de município com o estado de segurança, passa por entender mais o lado de quem organiza os eventos também, para saber o que é mais importante para quem está fazendo evento, incentivos e tudo mais. Isso, para a gente, faria muita diferença. Para você, Gilson, como é que você vê isso? Assim, acho que todas as preocupações ele colocou muito bem. Na verdade, a gente também tem isso, né? A gente está vivendo um momento realmente difícil, não só no Rio, mas o Brasil está vivendo um momento complicado, muitas mudanças e tal. Mas respondendo a tua pergunta pelo lado positivo, que é muito mais o viés da gente, assim, a gente é uma marca que vibra com a cidade. A diferença do que eu faço é que eu não tenho um patrocinador, eu pago a minha história. Então, eu não estou dependendo de ninguém, eu estou dependendo dos meus sonhos e das minhas limitações. Basicamente, é assim que a gente trabalha. É diferente de uma grande marca. Eu sou uma marca pequena, eu brinco que a gente é uma formiguinha com alma de gigante. Organizadinhos, a gente vai longe. Então, assim, pensando pelo lado do carioca e pelo lado do que a gente gosta de viver na rua, e também pensando no momento da crise, realmente é muito mais caro você entrar num restaurante de alta gastronomia do que você me visitar na rua e passar um tempinho comigo ali, ouvir um som maneiro, tomar uma cerveja gostosa, encontrar o teu camarada que você não via há um tempo, que começou a sair de novo porque o filho agora já está podendo voltar, já dá a liberdade para ele voltar a encontrar os amigos. Então, assim, eu acredito muito no potencial do Rio de ser uma cidade de festa de rua. Né? Se você for para o subúrbio, festas juninas, festas típicas. Não é só uma questão de região, como você perguntou. Eu acho que é uma coisa do povo mesmo. A gente gosta de estar na rua. Né? Tanto que qual é o programa do Carioca? É o Botequim, continua sendo o Botequim. Né? E aí, pensando também pelo lado cultural, eu acho que o que falta para a gente é botar a cabeça para imaginar coisas
com formatos diversos, diferentes. Não precisa tudo ser gigante. Você pode fazer formatos menores, você pode... Eu acho que é muito, na crise principalmente, o alternativo, e você vê como o Botafogo está bombando agora, nesse momento, o alternativo é a solução para a crise. Né? Eu até comentei lá fora que teve o Raiá da Praça Paris, que estava lotado e feito com uma qualidade absurda. Então, assim, a diferença minha, em termos do meu potencial, o que eu posso fazer é, se eu me organizo, assim, só para você entender, meus projetos estão organizados até junho de 2019. Claro que pode entrar uma outra coisa no pipeline que vai mudar e eu vou botar uma outra coisa na prioridade. Mas uma empresa como a minha, cara, pequena, se ela não tiver programação, se ela não tiver estruturada para onde ela quer ir, não faço nada. Né? Eu não sou uma Heineken, eu não sou a TIM, eu não sou a Nike. Então, eu me baseio muito na organização e no potencial do meu público. Né? Pô, imagina, naquele time-lapse que eu postei aqui para vocês, vieram 30 mil pessoas aquele dia, num evento de 10 horas. Senhoras, crianças, de tudo, e todo mundo convivendo muito bem, num ambiente onde eu não tive um assalto, eu não tive uma agressão, eu não tive nenhum problema. Você imagina, 30 mil pessoas ocuparam aquela rua e foram embora para casa felizes, viveram o Rio de Janeiro dos sonhos dela. Então, assim, pelo lado positivo, pensando no que eu venho fazendo, e eu quero, assim, disseminar isso, eu quero que existam outras ruas Tubira. Né? Acho que a minha ideia é que bons comportamentos geram bons comportamentos em reflexo. Né? Então, eu acredito muito na nossa missão. A nossa missão como produtor, e aí falando para vocês, é colocar a cabeça para pensar em formatos que sejam possíveis dentro do bolso da gente. Muitas coisas de recurso público, né? Taxas, isso tudo realmente, em alguns momentos, inviabiliza mesmo. E aí você vai ter que mensurar se vale a pena ou não entrar naquela história. Mas eu acho que, a partir dessas dificuldades, principalmente dessa dificuldade econômica da cidade, está no momento da invenção, sabe? Eu acredito muito nisso. E você imagina, grandes cervejarias, o que fazem? Elas pegam grandes eventos e assinam. Uma cervejaria como a minha, uma empresa como a minha, o que ela faz? Ela sonha uma história, monta aquela história e apresenta para você. Posso aproveitar esse gancho que você falou? Você falou que o Rio tem vocação para eventos de rua, né? A gente está com um público aqui que são produtores. Eu acho que muitos, talvez, que façam eventos com venda de ingressos. Queria ouvir de vocês qual é a diferença de você fazer, talvez, um evento na rua para um evento num local fechado, seja corporativo, de entretenimento, com venda de ingressos. E para quem está querendo começar a fazer evento de rua, qual poderia ser, talvez, um primeiro passo? Porque tem essa dificuldade do patrocínio no momento. Quem não é marca, digamos assim, como fazer e a conta fechar sem patrocínio? É viável? Enfim, qual é a opinião de vocês? Como começar assim, a fazer eventos de rua para fomentar isso? Eu estava torcendo para você ir primeiro para dar uma pensada aqui. Né? Não, mas assim, quem está começando, eu acho que é começar pequeno. Né? Assim, uma das questões que eu total concordo com você, eu acho que uma das coisas positivas nesse momento que você tem menos recursos disponíveis, né, que você realmente vai buscar, né, se reinventar total. Então, assim, é uma coisa que a gente tem feito, um exercício grande, assim, diário há algum tempo, assim, para os nossos eventos, como que a gente torna o evento, entender melhor o que o público, o que os nossos participantes querem, por exemplo, o que é mais importante. Então, de repente, sei lá, tem um evento nosso que a gente gasta um percentual grande do budget do evento com uma coisa que não é tão que a gente acha que é importante, mas que quem está participando não dá tanto valor. Então, assim, acho que falando de mudança, né, de reinventar o evento, primeiro entender o que o seu público quer, né, que assim o que você tem prazer de fazer, o que você acha que o seu público quer. Muitas vezes, mesmo você achando que você tem essa sensibilidade, você não vai acertar. Então, pesquisa, conversa, que for focus group, assim, mas você buscar saber o que realmente é importante para esse cara, porque, de novo, às vezes você está montando uma área VIP lá que custa tanto, que ocupa espaço, que tem a taxa mais, e o cara fala, cara, eu estou nem aí para essa área VIP, sabe? Eu quero a experiência de estar nadando, eu quero ter a medalha bacana, eu quero ter um kit legal. Então, assim, conhecer o seu cliente é importantíssimo. Agora, para quem está começando, eu acho que é isso, assim, a não ser que você realmente tenha uma fonte de recurso aí, um pai que vai te bancar, um patrocinador, um tio seu que apostei em você, gosto de você, quero entrar com dinheiro, assim, começa pequeno, assim, eu acho que
Às vezes eu gostaria de voltar atrás e ter a liberdade de poder fazer uns eventos menores assim, que você tem mais liberdade, que você não tem 4, 5 mil pessoas, que você não está tão amarrado a um custo tão alto, que você pode brincar um pouco mais, tem mais liberdade para fazer. Hoje, qualquer mudança que a gente faça requer uma coisa que é menos, não é tão engessada ainda como, né, é mais Jeffers ainda do que uma Heineken, mas também não é uma coisa tão fácil. Então, acho que tem muita oportunidade, eu acho que a galera está assim, às vezes está buscando uma coisa que não é tão grandiosa, assim, né? Acho que, assim, muitas vezes assim, o pessoal não quer. Tem muita gente que não quer estar no Rock in Rio, quer estar na Rua Tubira, num evento ali que ele pode ouvir Léo Jaime com outra coisa ali, sabe? E aí você, assim, como até você gera um conteúdo bacana que você vai depois propagar esse conteúdo durante um tempão, vai virar um vídeo bacana, vai virar um negócio que você pode fazer uma construção de marca muito legal. Então, às vezes, uma boa ideia, uma sacação legal, assim, antenada com o que o seu público, os seus clientes querem, vale muito mais do que uma super mega produção que não tem tanto contato, tanta sensibilidade. A minha opinião, assim, se eu fosse começar agora, primeiro criar um conceito, né? Não adianta, eu quero fazer um evento porque eu quero ganhar dinheiro, tudo bem, essa é uma motivação. Mas o que é o seu evento? É uma coisa que eu vejo muito acontecer no Rio, assim, é uma crítica minha, mas muito construtiva, não leva a mal. Tudo virou food park. No meu evento não tem food park. No meu evento tem gastronomia. Eu escolho o chefe que vai cozinhar, se tem a ver com a minha cerveja ou não. Não estou criticando food truck, não. Estou só dizendo o seguinte, quando você constrói um raciocínio em volta do que você apresenta, né? Então, assim, uma coisa que eu vi há um tempo atrás que eu fiquei meio chocado, assim, estádio do Flamengo, estacionamento, e chamaram aquilo de um food park. Botou um monte de trailer ali dentro. Quantas pessoas foram ali? Não falando mal do evento, mas falando da construção daquilo. Se desse na minha mão, cara, eu com certeza ia gramar, ia fazer um jardim, eu ia criar uma área para sombra, para a criança brincar. Você tem que pensar em quem está ali dentro, né? E não só vou cobrar X do cara que vai parar o carro dele aqui, vou monetizar Y nisso. Se o seu raciocínio for frio desse jeito, cara, eu posso te indicar algumas linhas de rendimento muito mais rentáveis, né? Algumas aplicações, talvez. Então, eu acho que se não tem alma, não tem evento, pelo menos para mim, para o meu gosto, né? E eu não estou falando que o que eles fizeram lá não tinha alma, não. Não sei de onde eles partiram. Foi só uma crítica minha, porque eu estava passando, vi aquilo e falei, podia ser melhor. Sabe quando você olha para uma coisa e pensa, poxa, pode ser melhor? Eu passo o tempo inteiro olhando a cidade e pensando, aquilo podia ser melhor, aquilo podia ser melhor. Acho que essa é a nossa obrigação, né? Pode falar. Recentemente teve uma festa junina em um shopping, não vou citar qual, mas eles fizeram uma propaganda toda de uma festa junina no estacionamento, e você chegou lá, foi até uma coisa estranha, porque você tinha diversos food trucks e nada relacionado à festa junina. E essa era a festa junina, a única coisa junina lá era uma bandinha tocando, um forrozinho, e o resto era kebab, taco e... Cara, cadê a paçoca? Cadê as coisas de festa junina de verdade? Cadê a quadrilha? Cadê o coração, né, nas coisas? Não, então, eu citei isso para dizer o seguinte. Primeiro, você tem que encontrar o coração do evento. A motivação dele eu quero criar o maior torneio de nado em área aberta. Sabe, se você não tem esse motivo, se você só quer ganhar dinheiro com aquilo, cara, existem muitas coisas que vão dar mais dinheiro do que aquilo. Não tenha dúvida, porque aquilo vai te dar problema. Eu brinco que o produtor é o goleiro. O goleiro só se ferra quando o time ganha, pensam no atacante. Quando o time perde, o goleiro é péssimo. Então, assim, essa é uma profissão meio ingrata mesmo. Eu sou produtor há 19 anos. Antes de fazer cerveja, eu produzia filmes. Então, assim, eu tenho uma bagagem muito grande disso. Já sofri muito. Já produzi filme no Maranhão, já produzi filme na Amazônia. Passei 6 meses dentro da Amazônia pisando em água. Se você não ama o que você faz, se aquilo não te motiva, não se mete naquilo. Então, essa é minha primeira chave, assim, de como é que eu produzo uma história. E a segunda coisa, eu acho que para ajudar o cara que quer começar, eu acho que você tem que entender o lugar. Por exemplo, a minha rua, uma rua das oficinas. Aí eu comecei a conversar com a associação de moradores, eu comecei a conversar com os mecânicos, eu comecei a tentar entender como é que eu podia entrar ali sem machucar aquelas pessoas ou me adequar ao máximo possível. Você nunca vai agradar todo mundo. Esquece isso. É impossível.
mas você pode fazer a sua estada e sua permanência agradável, cuidando das pessoas, olhando os problemas. Então, acho que assim, tem que ter primeiro um compromisso do produtor, uma inteligência emocional e dinâmica para olhar para um ambiente, mapear um ambiente e falar, poxa, por exemplo, eu fiz na minha rua um tempo atrás uma disputa de fanfarras. Olha que coisa legal, que coisa barata. Você imagina quantas fanfarras tem no Rio de Janeiro? Tem uma infinidade de grupos tocando. Mas aonde tem espaço para esses caras tocarem? Não tem, porque a gente está apostando em quê? A gente aposta sempre na fórmula que traz o dinheiro, que teoricamente está na moda. Então, eu acho que assim, acha alguma coisa genuína. Essa é a minha visão. E aí, aproveitando de novo esse gancho do acha alguma coisa genuína, eu acho muito legal você também procurar ver algumas tendências para onde é que as coisas estão indo, né? Teve essa onda que passou, que não sei se foi tendência, se foi modismo dos food trucks, que ainda está aí, e aí eu acho que está refletindo o presente de a grande maioria dos eventos de rua serem eventos de food truck. Na opinião de vocês, tem alguma... Foi até discutido, acho que no outro painel da indústria do entretenimento, que dentro de tudo que rola de evento de entretenimento, que uma das tendências seria o evento de rua, isso há alguns meses atrás. Aí agora eu pergunto para vocês, dentro dos eventos de rua, vocês acham que tem alguma novas tendências se revelando, algumas apostas que talvez quem está querendo investir nesse segmento poderia tentar ficar ligado, tipo, algum perfil, o tipo de evento, algum segmento dentro do esporte, cultura, sei lá, vocês veem alguma tendência aí nova, borbulhando aí, que a galera poderia ficar ligada? Ele vê, mas ele não vai falar para você. Isso Brincadeira. Não vou falar a primeira nem a segunda, vou partir da terceira. Não, assim, no segmento de esporte, corrida de rua, é um negócio que continua, né, assim, continua crescendo, não está acelerando tanto quanto no começo, né, porque já tem muita, né, você tem, final de semana você tem 3, 4 provas rolando. Então, mas tinha muito aulão rolando também, né? Tem aulão, tem a Runners, que a Nike está fazendo, a Nike tem, a Adidas tem um Ponte na Lagoa. Mas, ó, enfim, um insight aqui que eu acho que você já deve ter pensado e poucas vezes a gente vê. Estou vendo vocês dois juntos e me deu uma ideia. A Jeffers patrocinar o Rei do Mar. Ou quando acabar... Não, mas assim, o Rio de Janeiro... Por que ele não? super... Então, o Rio de Janeiro, ele super dá essa condição de esporte com vida noturna, com prazer, com uma cerveja, por exemplo. Eu vejo. Acabou lá o Rio do Mar e, cara, acabou a cerveja. Toma. O cara toma cerveja, toma uma Tem muitas provas de corrida lá fora que tem. Então, eu não vejo esse casamento entre ligar o esporte com o entretenimento. Mas... Cara, a gente... Tem pouco, tá? Eu já vi. Não, isso é uma coisa que a Nike faz isso muito bem. A Nike, assim... A Nike tem essa pegada total, assim, de sempre no esporte é muito mais... Tem a coisa da performance, mas é muito mais além da performance. Tem entretenimento, assim, todos os eventos que a gente... Você pega lá fora, a NBA. A NBA é um... Né, assim, a gente faz evento da NBA, vem cheerleader de fora, vem mascote de fora, vem a estrela, tem ao longo do dia, tem jogo rolando, mas tem muita coisa. Então, assim, total, assim, essa é uma coisa muito americana, né, que a gente até é meio agressivo para a gente às vezes, né, não sei quem já foi num jogo da NBA lá fora, uma coisa assim, mas o tempo inteiro está impactado por algum tipo de entretenimento, né? Uma aula de entretenimento, né? São bons, né? Nessa história, né? Eles fazem entretenimento até na fila, né? Na fila, Isso é que é bacana. Assim, eu sou um admirador dessa cultura do entretenimento. Né? Eu sou um produtor de conteúdos, de audiovisual, de cinema. E faço cerveja, por acaso. E é uma coisa que me admirava muito, assim, desde o começo. Pô, vai à Disneylândia. Da fila... tudo tem um show ali dentro, né? Aí você fala, puta, mas é demais. Talvez para a nossa cultura pode ser que seja. Então, qual é o nosso drive? Você falou da fila, o Walt Disney tem uma história que ele andava ajoelhado do lado de fora do brinquedo para ele olhar como a criança veria, né? E muito legal você falar isso, porque aí eu ia responder o que você perguntou, que é qual é a grande tendência para mim é enxergar o público. Né? A gente, às vezes, está muito preocupado com o que a gente quer fazer, ou com o nosso projeto, com a nossa ideia. Mas, por exemplo, na minha rua,
na Tubira, que é o meu case, né? É onde eu venho vivendo os meus eventos. Todo mundo achava um absurdo quando a gente começou a criar espaços e interações para as crianças. E a gente mapeou que, cara, vai muita família. O pai vai e fica o dia inteiro ali, porque é um lugar seguro, onde ele pode ficar com a esposa, ninguém vai abordar ninguém, eles vão estar seguros ali dentro daquela esfera. Ele vai tomar a cerveja dele, ele vai curtir o som que ele gosta. E a criança vai fazer o quê? Foi a nossa indagação. A segunda coisa que a gente mapeou e as senhoras de idade? E os senhores? Como é que cuida dessas pessoas? A gente, por exemplo, hoje ganhou um prêmio de profissionais da música. A Jeffrey ganhou um prêmio de profissionais da música em 2015 com um projeto chamado Concerto Secreto. A gente se juntou com a Petrobras Sinfônica, com a orquestra, e a gente desenvolveu esse projeto que era levar a orquestra para se apresentar em lugares inusitados, para a rua. Pão de ônibus, praia, metrô. E essas pessoas, cara, eu recebi na minha loja uma senhora de 90 anos, que ela falou, tem lugar para sentar? Eu falei, não temos porque é na rua, mas para a senhora eu vou arrumar. Vem, por favor. E aí, daqui a pouco, cara, uma fila de cadeirinha de praia. Na verdade, é isso. Como é na rua, como é democrático, a gente vai dar um jeito. Isso é Rio de Janeiro, puro. Né? Então, eu acho que assim, não adianta você esperar uma infraestrutura de Carnegie Hall no meu evento, mas você vai ter gente olhando para você. Então, assim, eu acho que a grande tendência são eventos para pessoas. Essa é a minha dica. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Assim. Acho que é o mais. Assim, você tá, às vezes você tem um grupo grande de pessoas, você perde um pouco, você, não vou conseguir ouvir todas, assim, mas ouça o máximo de pessoas que você puder. Né? E assim, ouça pessoas diferentes. Né? Porque no nosso evento, por exemplo, você tem o cara que está ali querendo performance total. Então, assim, ele quer as condições melhores para fazer o melhor tempo dele. Cara, e a gente tem também o senhorzinho, a senhorinha de 90 anos, que, para ela, o desafio é completar 1 quilômetro no mar. Sabe? Você tem o pessoal PCD, né, o pessoal com deficiência, que também, dentro desse subgrupo, você tem o cara que é performance, tem um cara que, pô, estou aqui, sabe? Cheguei. Né? Então, assim, e nesse momento nosso de desconexão pessoal, né, com tudo isso digital que está rolando, assim, às vezes é muito fácil você... E também, assim, não achem que ouvir opinião via o que vem de Facebook é o que você só tem que ouvir, porque você tem muito hater ali que não vai te passar uma coisa verdadeira. E, assim, a pessoa, o que ela é ali, não é o que ela vai ser se você chegar para ela no dia do evento e falar, gostou? O que está assim, na hora, está fresco ali, não é depois, não é influenciada por o que um amigo falou, ela voltou para a assessoria dela, ela saiu falando, pô, foi sensacional. Aí o amigo falou, pô, tive problema com não sei o quê. Ela, 2 dias depois, pô, o evento foi uma merda, sabe? O evento não foi legal. Então, assim, tenta conversar com as pessoas enquanto a coisa está fresca ali e anota, assim, e ouve de verdade. E ouve, assim, como o Gilson falou, assim, ouve um grupo heterogêneo, pega pessoas diferentes, faixa etária diferentes, e, assim, você não vai conseguir atender todas. Assim. E, às vezes, você vai fazer alguma coisa atendendo a uma que vai contra o que a outra quer. Então, também é outra coisa sensível, assim, mas... Tente agradar o maior número de pessoas, respeitando a sua alma, que aí eu acho que também concordo 100% com você. Assim, acho que todos os eventos nossos que tiveram sucesso, que têm sucesso, foram eventos que a gente até, não sei se meio naivo, assim, mas a gente não pensou em dinheiro. Sabe? Assim, falar para vocês, a gente fez 25 etapas do Rei Rainha do Mar. Acho que a gente perdeu dinheiro em 23. Sabe? Mas é um negócio que a gente tem um prazer enorme, assim, que trouxe outras coisas, sabe? Que abriu, né, vitrine para outras coisas que a gente fez. Então, assim, mas todo evento, assim, a gente talvez não faça a segunda etapa agora, porque a gente acha que não vai conseguir fazer. A gente poderia fazer, ter dinheiro, e entregar alguma coisa que a galera ia achar ok, poderia, assim, mas se a gente não achar que vai entregar uma coisa que a galera fale, pô, do cacete, quero voltar, pô, sensacional, a gente não vai fazer. Sabe? E também um ano que a gente não está podendo perder como a gente perdeu nos outros anos. Mas, assim, eu acho que, ainda mais se você está pensando em uma coisa de longo prazo, você vai fazer uma coisa uma vez só, se você tem estômago para isso, assim, entrega, né? Resolve ali. Mas se você está pensando em construir uma marca, né? Claro que é o caso da Jeffers, que é o nosso caso, assim, e tem interesse de longo prazo, assim, presta atenção nos detalhes.
Assim, isso é uma coisa que você está falando, assim, de comparando a cultura indígena, né? Assim, o americano é muito top de prestar atenção nos detalhes, né? E às vezes a gente acha que uma coisa que não vai ser notada, que não, isso aí, mas assim, a gente é chato, sabe? A medalha, assim, eu sou chato, assim, então eu quero ver a medalha, eu aprovo ainda, não deveria estar, mas eu aprovo a arte da medalha, assim, de finish que eu falo, cara, não tá legal o estoque aqui, muda, a fita faltou não sei o quê, então assim. É chato para quem trabalha com a gente, assim, é mais trabalhoso do que se fosse um esquema, mas não, tá legal, não vamos focar nisso não, toca aí. Provavelmente mas assim, eu tenho certeza que parte do sucesso que a gente teve em algumas coisas foi em função dessa coisa de ser meticuloso, de ser o que consideram chato, mas que na verdade acho que é ser mais perfeccionista e ser atento e ser, no fundo, assim, muito preocupado com o outro. Né? E, nesse caso, o outro são os clientes, são os participantes. Assim, falando sobre detalhes, né, a gente vive nos detalhes lá, na verdade. Assim, eu vou dar um exemplo interessante. Eu consegui a liberação da prefeitura para poder grafitar o meio-fio todo, os postes, as portas das oficinas. E aí eu convidei um grafiteiro, um amigaço nosso, falei, pô, cara, tá vendo esse meio-fio que vara a rua inteira? Eu quero grafitar o meio-fio. Ele falou, cara, mas nenhum grafiteiro vai topar isso. Porque não é nobre grafitar isso. Aí eu falei, cara, mas me ajuda, eu preciso colorir esse lugar cinza, tá feio. E aí eu consegui convencê-lo, ele falou, cara, por vocês eu vou até onde for. Ele fez o projeto, e a gente fez o evento, aí eu encarpetei a rua inteira com um gramadão verde. E aí, cara, aquela imagem do drone que vocês viram, pena que estava um pouquinho claro, mas quando você olha de cima, cara, aquele verdão e um colorido rasgando a rua. E aí você pensa o seguinte, valeu muito a pena. O artista veio, me deu um abraço, falou assim, cara, é por isso que vocês são diferentes. Porque você está olhando para um negócio que daqui a pouco todo mundo vai ficar pisando por cima, ninguém vai nem olhar para isso. Mas a gente sabe que está lá. E hoje, se você passar na Rua Tubira, você vai ver os postes grafitados, as oficinas grafitadas. Virou uma galeria de arte a céu aberto, feito pela gente, mas com muito carinho. Pô, eu sou a primeira empena de arte do Leblon. A gente lutou muito para trazer um casal de artistas de Fortaleza para fazer aquela empena, uma empena linda. Quando vocês estiverem passando pela Bartolomeu Mitre, passou o batalhão de polícia, olha para a direita, que você vai ver uma puta arte, um quadro, que a gente fez aquilo pensando, pô, cara, toda vez que eu abrir minha loja, eu vou ver esse negócio. Toda vez que alguém estiver parado no trânsito, entediado, vai olhar aquele negócio. E, de alguma maneira, eu toquei nesse cara. Então, não precisa ser necessariamente no seu evento, mas que você faça coisas que vão irradiar por mais tempo. E as pessoas vão lembrar de você por isso. No final das contas, é por isso que eu estou sentado aqui. Porque eu não sou um produtor de evento. Eu sou uma cervejaria. Então, acho que talvez seja esse minha contribuição. E como é que fica essa questão do detalhe? Vocês citaram, acho que em alguns momentos, você tem um público, rua, você falou, a senhorinha vai puxar cadeira, então você tem, na praia, eu imagino, que tem milhões de fatores que vocês talvez planejem e chega na hora, sei lá, alguém está passa um carro de som, sei lá o que está rolando, que altera. Como é que vocês lidam com esses fatores que fogem do controle relacionado à rua? Cara, a gente reza pra caramba e aceita. Tem vezes, assim, isso é importante, quando você está trabalhando, quando a gente faz muito evento ao vivo para a Globo, assim, e a gente tenta controlar todas as variáveis possíveis, mas, cara, tem vezes que foge do que você está planejando. Então, assim, eu acho que é controlar o máximo que você puder, mas acho que é vida isso, né? Assim, mas aceitar que tem vezes que a coisa não vai do jeito que você planejou, e às vezes é bacana. A gente fez, na primeira etapa do Rei do Mar esse ano, a gente estava tudo, normalmente, ano passado, primeira etapa teve uma enchente, aquela enchente do Rio, a gente fez o evento no dia seguinte, a gente foi para Salvador, teve enchente em Salvador. Assim, foi o ano, a gente foi para Florianópolis, teve um negócio, a gente ia fazer em São Paulo, teve que mudar de praia, porque a Praia de Santos tinha água entrando não sei quem conhece a Praia de Santos, mas a areia extensa pra caramba, tinha água dentro dos prédios. Então, chegou no final do ano, a gente falou, cara, um evento tranquilo. E aí estava tudo ótimo, o dia estava lindo, o mar estava tranquilo, e aí entrou um nevoeiro, cara. Foi a primeira etapa desse ano. Entrou um nevoeiro, que é a primeira largada, a gente começa a corrida na areia às 7 da manhã, a gente largou a corrida na areia, a gente falou, caramba, e as imagens da corrida na areia, assim, sensacionais, assim, a galera correu na praia, não vendo, assim, foi totalmente inusitado. E quem correu falou, porra,
foi a melhor corrida que vocês fizeram e uma coisa totalmente que a gente não controlou, porque correu com neva, não vendo o cara na frente. Assim. E a gente teve que adiar a largada de natação em 2 horas. Sabe? Eu acho que, quanto mais quem está começando também, acho que é importante você saber que um dia a coisa, você começa a aceitar melhor se você perceber que você não tem esse controle todo. Né? Acho que é coisa de vida. Mas, assim, se fosse um tempo atrás, eu ia ficar desesperado. Agora eu falei, cara, não é isso. Sabe? A galera reclamando, tinha uma prova que largava do arpoador, o pessoal veio nadando sozinho. Pô, Pedro, o pessoal largou sozinho. Eu falei, cara, nada, mar está aí, nada sozinho. Assim. Então, assim, de novo, controlar o máximo que você puder, planejar muito, né, antever qualquer tipo de problema. Claro, com mais tempo você vai conseguindo já saber aonde que tem mais chance de algum problema. Mas, assim, na hora ali, ter você ou ter pessoas que estão envolvidas na organização do evento, que são pessoas que têm a capacidade de reinventar o que está acontecendo ali rápido. Né? Porque uma coisa é você, antes do tempo, você planejar, vai ser assim, se por acaso... Agora, tem muitas coisas que você não previu, e aconteceram, e aí? O que você faz? Sabe? Então, assim, se você não tem... Se é um evento maior, tem muitas pessoas envolvidas, e você não tem pessoas que tem essa capacidade de pensar, de reinventar, de tomar decisões rápidas, você vai ter um problema. E se não, deixar rolar e depois controlar o Facebook, que você vai ter muita gente reclamando ali. Que medo do Facebook, né? Então, assim, eu acho que complementar um pouquinho do que você falou, que é a maneira que a gente trabalha lá, primeiro é ter uma equipe, né? Diferente de você contratar gente para trabalhar para você. Ter uma equipe é conhecer o cara, é saber de onde ele vem, é entender como é que ele trabalha em situações difíceis. Acho que a palavra certa para um evento de rua, para esse tipo de questão que você levantou, tem que ter uma capacidade de improviso incrível. Porque coisas vão mudar o tempo inteiro. Né? Chuva, vento, fiscalização, pressão de pessoas que não queriam que aquilo acontecesse. Isso acontece mesmo. Né? Inveja. Então, você tem que estar apto a poder improvisar e trabalhar dentro dessas coisas novas que vão acontecer. Se você tem uma equipe muito forte, aguçada ali, trabalhando na inteligência, vai dar tudo certo. Se a sua equipe é novinha, não se conhece, na primeira adversidade, você pode até ter um cara que improvisa bem, mas aí o outro cara já não entendeu o improviso, quando você viu, descarrilhou. Então, você tem que ter um time. Acho que hoje eu tenho, nos meus eventos, umas 30, 35 pessoas que trabalham comigo há 3 anos. Fiel, reloginho. E gente que eu sempre... eu sou muito obcecado pelos detalhes. Então, toda vez que eu vou fazer um evento, por exemplo, a menina que tira o chopp da minha festa, as meninas, né, que é uma galera, eu faço um encontro um dia antes, quero saber de onde ela veio, quero escutar a voz dela, quero entender por que ela parou ali e vou contar a minha história para ela. E eu faço isso regularmente. Porque vai mudando, né? A gente sabe que esse tipo de mão de obra ela vai mudando. Então, acho que conhecer a tua equipe significa não tomar o 7-1 da Alemanha. Por quê? Porque essa equipe está jogando, avançando junto, voltando junto, a tua capacidade de improvisar é muito maior. Então, assim, uma dica minha é trabalhe bem selecionando equipes, né? Criando times. Então, assim, quando eu termino um evento desse, 30 mil pessoas, o que a gente faz? Meio que se agrupa ali, comemora junto ali, vibra junto, porque aquilo não é uma vitória da Jeffrey, aquilo é uma vitória de todo mundo que esteve com a gente naquela história. Acho que assim, eu estou tentando passar algumas coisas que são muito do nosso DNA, mas que eu acho que vão acrescentar na hora de você fazer a tua história. Eu sei que eu não estou inventando a roda, mas quando você pega esses princípios e trabalha com eles de verdade, né, os fundamentos, né, pergunta para o Zico como é que é bater falta. O cara chutou aquilo 30 mil vezes, não tem como errar, meu amigo. Quando erra, é fatalidade, bateu um vento e tal. Então, eu acredito muito nisso, fundamento. Trabalha bem os fundamentos que chances de dar errado sempre vai ter, porque você está na rua. Né? O que você falou, um caminhão de som estacionou, você argumentou, ofereceu dinheiro no final das contas, porque tem momentos que é isso. Por favor, cara, sai daqui. E não saiu. E aí como é que você faz? Aí você vai ter que lidar com aquilo, vai ter que fazer uma brincadeira no microfone para o cara se incomodar e sair. Você vai ter que improvisar. Então, acho que, no final das contas, é muito o feeling do produtor, mais uma equipe muito centrada, certinha, trabalhando junto. Eu vou fazer um último ponto, se vocês puderem falar rapidinho. Vou abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Vocês acham que a oferta de eventos de rua ainda é maior na Zona Sul, nesse eixo Zona Sul, de uma forma geral? Eu vejo que a Nike ela tem muito legal esse propósito
que ela tem de democratizar mesmo, ter corrida de rua pela cidade, grupos, pacer, etc. Como é que vocês estão vendo isso? Você acha que está cada vez maior pela cidade como um todo? Acha que tem muitas diferenças no evento Zona Sul, Centro, Zona Oeste? Como é que vocês veem isso? Acho que depende muito da marca, né? A Nike tem a intenção, claro, de falar com públicos diferentes. Então, assim, você tem toda a razão. A gente faz treino para a Nike, a gente roda o Rio inteiro. Até ano passado, a gente tinha um treino por dia, né? E, assim, ia geral, ia para Madureira, ia para Nova América, Barra, Leblon, assim, Centro, tudo. Então, assim, agora, tem marcas que não têm tanto esse interesse, querem realmente estar mais na Zona Sul. Eu imagino, o público estou falando assim, o público da Jeffers talvez seja mais um público Zona Sul, né? O Zona Oeste, sei lá, mas é uma galera que está disposta, é menos sensível a preço. Então, se tem poder aquisitivo mais alto, normalmente, né? Então, desculpa, falei disso, me empolguei. Mas agora para a gente, com eventos de praia, você não pode fugir, né? A gente tem uma etapa do Rei Rainha do Mar que a gente faz no Pontal, na Praia do Pontal. E a gente fez ano passado a primeira vez. Foi uma etapa que a gente teve menos participantes. A gente normalmente tem em torno de 4 e pouco, essa etapa a gente teve 3 mil. Então, a gente teve 1.000 participantes a menos, né, nesse universo. Então, a gente percebeu que a galera prefere estar na Zona Sul. Então, a gente, nessa coisa de ouvir, de novo, né, ouvir, nesse caso, ouvir é importante, porque ouvir é onde... Quanto melhor a gente ouvir, mais participantes a gente vai ter e mais receita a gente tem, a gente já percebeu que faz mais sentido ficar em Ipanema, Leblon, Copacabana. Sabe? Agora, a gente já fez muito evento no Parque Madureira. A gente fez para a NBA, por exemplo. A gente fez o mesmo evento que a gente fez em Ipanema, a gente fez no Parque Madureira. E o do Parque Madureira foi muito mais animado, muito mais bacana. Porque é uma galera que tem menos acesso a coisas rolando lá, coisas diferentes. Você pega a galera da Zona Sul... É um parque super legal, né? Não, é um projetaço, né? Lindo, super bem cuidado, um golaço. Então, assim, esse evento, por exemplo, a gente prefere fazer em Madureira do que fazer na Zona Sul. Você faz em Ipanema, você tem uma galera legal ali, mas é uma galera um pouco mais blasé. Assim, o público Madureira é um público muito mais interessante para um evento que você quer engajamento de público do que o público Ipanema, sabe, sem dúvida nenhuma. Então, é escolher de acordo com o propósito do seu evento, né? Assim, tem evento que não tem como você tirar de Copacabana, né? Por questões geográficas, físicas ali, mas ou porque o público está pedindo. Mas tem outros que não, tem outros que assim total leva para um lugar onde a galera vai ser mais animada, onde assim, a resposta vai ser melhor. Então, acho que, de novo, depende muito do evento e do interesse de quem está patrocinando, né? Na verdade, sim. Acho que, como eu falei antes, acho que o Rio ele é uma cidade propensa a esses eventos, assim. E a gente não tem nem muita noção, não consegue mensurar muito bem. Por exemplo, você vai lá em Madureira mesmo. Quantas festinhas do bairro, da rua existem? Um monte. A senhorinha que botou uma barraca, botou um som e tem um churrasco famoso. Isso é muito Rio de Janeiro. Agora, a atenção das marcas, o branding, ele realmente está muito centralizado na Zona Sul, na Zona Oeste, algumas coisas no centro. Eu mesmo, ano passado, a gente apoiou 150 exposições de arte. Eu fui a cerveja oficial do Arte em Rua, eu sou há 3 anos consecutivos, que acontece... Que também é um evento super legal, né? Um puto evento, né? É o maior evento de arte urbana da América Latina. E aí, falando de centro da cidade, é muito interessante, porque, teoricamente, meus sócios, a gente, na hora que estava bolando esse evento, surgiu um pouco isso que você levantou. Poxa, mas será que o público vai ter o ticket para comprar Jeffrey, não vai comprar as outras? Tal? E aí a gente bolou um preço para atender aquilo ali, porque a gente entendia que era bacana aquela galera ter acesso a gente e começar a se aproximar do que a gente está fazendo. Não necessariamente de beber a minha cerveja, mas se aproximar das minhas ideias. A gente tem no Leblon um laboratório que fica em cima, no 2º andar da loja, que a gente chama de Jeffrey Lab, e lá a gente desenvolve muitos sabores. E aí a gente levou para essa feira de arte urbana. Porra, aí um cara que é do grafite, um puta artista de São Paulo, provando uma cerveja da Jeffrey que não existe nem no mercado. Então, eu acho que eventos fora também do teu círculo, do círculo do teu branding, são ótimos para você testar algumas iniciativas. Então, acredito muito nisso. A gente faz bastante isso, não de uma forma institucional pura, mas de uma forma de testar determinados movimentos que a gente acha interessante. Pesquisa.
Bom, bem legal. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer fazer algum comentário. Vou fazer uma consideração, aproveitando até o tema, que são eventos de rua, e as considerações de todos os palestrantes. Eu vejo uma grande oportunidade agora, né, nesses eventos de rua, porque o carioca, principalmente, acho que no Brasil isso, em geral, existe um crowd de comercial, de quando algo dá muito certo, aí se propaga, porque milhares, os empresários começam a criar irracionalmente, sem pensar no produto, sem pensar na entrega, sem pensar no cliente. E a gente está vivendo isso com feiras de food truck. Né? Esse mercado já ele está rodando, mas ele já saturou. Ele vai em tenda, lenha para queimar. Mas acho que é uma oportunidade de vocês que estão aqui e que produzem eventos profissionais, já gabaritados ou não, é uma oportunidade muito clara para mim de inovar nesse sentido, de fazer feiras de food truck com uma proposta diferenciada, reinventar isso, porque já está cansado. É isso, só essa consideração. E na parte esportiva, eu vejo esse link do entretenimento, para mim é bem claro. É isso. Então, tá? Tem uma pergunta ali atrás. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu queria direcionar ao Pedro, por gentileza. Pedro, a gente passou, Edu e eu, a gente passou o dia aqui tentando entender o que é entretenimento. E o nosso negócio é esporte. E em nenhum momento foi falado esporte, só quando você sentou na cadeira que foi falado sobre esse tema. E a gente está formando um conceito interno que o esporte catalisa a indústria criativa e catalisa entretenimento. Queria que você discorresse um pouco mais sobre isso e quem sabe, fica aí uma sugestão para a associação, que vocês tenham uma cadeira de esportes que a gente está... que eu acho, né, Pedro? Eu acho que a gente está propenso a conversar cada vez mais sobre isso e ocupar os espaços, ocupar as... Beleza, beleza. O Pedro já está sentado nela. E já te nomeei, Pedro. E os espaços, os espaços públicos de fomento ao esporte, que eles estejam ocupados por marcas, ou pelas pessoas, ou por associações, e por eventos, efetivamente falando. Então, se a gente puder ter mais uns minutinhos para falar sobre entretenimento e esporte, eu gostaria que o Pedro discorresse um pouco mais sobre isso, por favor. Amigo, trouxe... Cara, eu assim, concordo, eu acho que tem tudo a ver, por vários motivos. Um deles é que o público do esporte está envelhecendo um pouco, né? Assim, tem uma questão enorme de crianças que não praticam atividade física, né? Assim, o COI tem uma preocupação grande com o público de Jogos Olímpicos que está envelhecendo, então, até por isso, vocês devem estar acompanhando, trazendo modalidades que tenham um apelo maior para o público jovem, né? Então, agora escalada entrou, skate entrou, o vôlei de praia, o surf entrou, o basquete 3 contra 3 também, que é uma coisa mais urbana, entrou assim. Então, criaram os Jogos Mundiais da Juventude, os Jogos Olímpicos da Juventude. Então, existe uma preocupação geral assim, pessoal da saúde, que os jovens pratiquem mais esporte, e do comitê, né, de quem trabalha esporte, que assim, daqui a 10 anos, 20 anos, você continue tendo um público, não só de futebol, né, você vê a molecada no Brasil muito ligada em futebol, mas muito... E os Jogos Olímpicos, eu acho que... espero que a gente perceba daqui a um tempo que eles tiveram um efeito positivo nisso, mas falta, e a gente buscou trazer para o Rei Rainha do Mar, né, as provas Kids, e está assim, até nesse conceito mais família, porque a gente percebeu que muitos pais participavam do evento, pais, mães, assim, e as crianças às vezes iam assistir, mas ficavam lá só assistindo. Então, vamos proporcionar alguma coisa legal para esses caras também. E o entretenimento junto com o esporte, eu acho que é total. Assim, quanto melhor a experiência for, né, e claro que o entretenimento agrega muito valor para a experiência do esporte, então, trazer... Às vezes a gente não consegue fazer o que a gente quer por falta de recursos. Sabe? A gente já planejou fazer um show de sunset, fazer um festival de cinemas
de filmes de outdoor, assim, junto, tem até alguns eventos que fazem, mas às vezes a gente esbarra um pouco nessa coisa de receita, né? Então, às vezes até talvez ter parceiros, estamos juntos, ter parceiros de outros segmentos que têm interesse nisso e que podem pegar carona, que a gente já está no espaço público, já está reunindo um público legal e trazer algum conteúdo desse. Falo pra caramba. É super legal. Então, é uma coisa que a gente busca, é uma coisa que a gente teve a sorte aí de ter clientes muito que nos ajudaram muito a entender isso melhor. Então, a Nike é um cliente que a gente aprendeu muito. Você pega a NBA, é outro cliente que a gente aprendeu muito. A gente está aprendendo com a NFL agora, então a gente teve essa oportunidade de aprender e a gente busca sempre trazer para o nosso evento, sim. Não sei se eu respondi, mais ou menos, né? Não, tranquilo. É uma longa caminhada, né? E aí essa experiência internacional que vocês têm tido, acho que vai ajudar bastante a colocar insumos aqui para a cidade do Rio de Janeiro nesse sentido de entretenimento e esporte. Eu acho assim, tem uma coisa importante também, que assim, a galera, até te falou um pouco, gosta dos mega eventos, mas também você começa a ver no Rio muitos mini eventos. Esse final de semana agora, por exemplo, teve uma pedalada, um evento de ciclismo que fez o circuito olímpico, foram em torno de 200 participantes, assim, uma coisa mais solta, né, sem legalização formal, até um pouco perigosa, mas que assim, se reuniu, assim, uma coisa espontânea, sem mega divulgação, que foram, acho que 150, 200 pessoas fazendo. É um esporte que cresce muito, falando de eventos que modalidades que têm interesse. Então, o ciclismo é uma modalidade que tem se você pegar, porque tem muita gente que pedala para o trabalho, né? Assim, você pegar assim, a gente que eles contam na estatística, né, de o esporte mais praticado, assim, quem pega a bicicleta para ir para o trabalho, você tem lugares que muita gente usa a bicicleta realmente como meio de locomoção, então entra, né, nessa. Mas assim, é uma modalidade que cresce, que pega um público que tem um poder aquisitivo normalmente muito alto. Então assim, tem muita oportunidade, é muito dinâmico, né? Assim, a gente está vivendo essa coisa digital maluca que a gente vive, tudo muda muito rápido, tudo vira muito cool e deixa de ser cool com uma coisa. Então, assim, mais que nunca você tem que estar muito antenado do que está acontecendo. E, de novo, assim, só para terminar, assim, eu acho que ficar atento a essa oportunidade de eventos menores, sabe? Às vezes trenões, sabe, elevados, assim, às vezes fazer um negócio que não é um mega negócio que reúne 4 mil, mas reúne 50 pessoas que têm uma atenção especial ali, sabe? E que, de novo, que saem e propagam isso para milhares, porque elas vão ter uma experiência tão legal que elas vai ser um conteúdo relevante para elas dividirem nas redes sociais. Enquanto, se elas participarem de um evento que não é tudo isso, elas vão falar, pô, beleza, fiz um postzinho aqui. O outro ela faz com muito mais verdade, sabe? Então, assim, nunca esquecer do poder que a comunicação, tudo que a gente está vivendo de redes sociais, de tudo tem, e como isso se aplica na hora de você pensar num evento que, às vezes, de novo, você pode pensar num evento menor, mas premium, bacana pra caramba para quem está ali, e ele reverberar muito mais do que um evento mega. Né? Bom, nosso tempo está esgotado. Antes de mais nada, eu queria agradecer à Associação de Entretenimento do Rio, a Sem Rio, agradecer ao Alain, presidente que está aqui, a Sandra, que organizou aí todo o evento. Acho que é fundamental esse tipo de troca para enriquecer, para as pessoas se conhecerem, debaterem, colocar aqui lado a lado produtor, fornecedor, órgão público, quem não é produtor e quer virar, enfim, para as pessoas trocarem mais, né, conhecerem. Queria agradecer muito ao Pedro, agradecer ao Gilson, foi super legal. Não sei se querem fazer alguma consideração final para fechar, tranquilo. Querem? Fica à vontade. Mas tá em casa aqui é um bate-papo entre amigos. Foi exatamente o que o Gilson falou, a ideia é essa. E acho que com um público um pouco menor, foi um dos painéis que mais teve interação, então acho que isso foi positivo. Enfim, eu queria agradecer também a todos vocês, aos palestrantes. Me desculpa de verdade, de coração, pelo atraso, mas foi além do nosso controle, foi um tema muito polêmico, que é de interesse de todos. A gente está acostumado, quando se fala de setor público, os atrasos.
Pois é. Pois é. Pois é. Então, mas a gente está aqui para tentar dar a mão e andar junto com o setor público, a gente precisa deles e eles precisam da gente, né? E eles trabalham para a gente não pode nunca esquecer disso. Então, eu acho que nesse momento de lava-jato, de moralização da política e de tudo que a gente está vivendo e que a gente está sofrendo, né? A sua empresa, né, nesse ano não está tão bom, né, não está num momento tão bom, e muitas empresas, né, 90% aí do mercado está numa situação ali apertada, a gente sabe que vai passar, mas isso é razão da falta de funcionamento dos órgãos públicos. Então, nos viés mais importantes da criação da associação, da motivação dessa criação, é essa interlocução com o poder público e ter representatividade, ter um pleito, ter uma agenda positiva e comum. Assim, a gente consegue enumerar os pontos que são importantes, como, por exemplo, a taxa da TOAP. A gente precisa falar disso, precisa ter, enfim, um número mais razoável para eventos como os seus continuarem a existir. A questão que foi muito legal, que o advogado Vitor Drummond levantou sobre a questão de você não ter ali a certeza se o evento vai acontecer ou não, porque você fica realmente ali nas mãos do poder público, se vai ter ou não vai ter, e você não tem uma coisa específica. Olha, pode acontecer uma questão de força maior, pode realmente aquela área pública ali pode ter um tiroteio. Beleza, vamos escrever isso, vamos fazer essa redação, porque aí dá segurança para todo mundo, né? A gente sabe exatamente o risco que a gente vai ter na produção de um evento, enfim, de um festival, do que seja. Então, convido vocês a entrarem na associação, a fazerem parte. É só entrar no site da Senrio, asenrio.org.br. Estão todos convidados e a gente está super aberto aí a sentar, enfim, a melhorar esse mercado, a fomentá-lo. Tá bom? Obrigado a todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.